Para vocês verem, ó, o Pseudo Crisóstomo, do século V, ele diz assim, ó: é errado comparar esta figueira com a sinagoga dos judeus. E a continuação: se a sinagoga tivesse secado, Paulo não teria brotado de suas raízes, nem Pedro, nem os filhos de Zebedeu. Ou seja, ele fala que Mateus 21:19 não é literal, gente. Tá? E a gente vai continuar, vai ficar mais claro ainda. Vamos continuar Mateus 21 aqui. Quando os discípulos viram isso, perguntaram admirados: como é que imediatamente secou a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. A gente tem a questão da analogia da vinha, né? Existe um forte paralelo entre esse símbolo em Ezequiel e a canção da vinha. Isaías 5 também, né, que a gente demonstrou. Agora, Marcos 11, ele é mais detalhista, ele vai falar o mesmo assunto, só com mais detalhes, ó. Marcos 11:10 diz assim: bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, hosana nas alturas. Tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo, e tendo observado tudo em redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. E avistando de longe uma figueira, que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Observem que isso aqui é importante. A geração do primeiro século não era o tempo. Não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Aqui é uma alusão à maior parte do povo de sua época, tá? Observe que no texto de Marcos é bem claro que não era tempo de figos. Não era o tempo. Agora, a geração dos ramos renovados. Temos aqui o termo dor, né? Período, geração, etc. Tem alguns exemplos bíblicos, né, de geração, de épocas, né? E agora a gente vai falar de Israel sendo abençoado. Você lembra o próprio profeta Ezequiel falando do povo, condenando? Então, o próprio Ezequiel vai falar aqui já de uma bênção. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzirei os vossos ramos. Ezequiel 36:8. E dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, pois já está prestes a vir. Observem que o mesmo Ezequiel que amaldiçoou os ramos agora fala da época da bênção desses ramos, né? Que está falando do quê? Do retorno do exílio. Olha só que interessante, Romanos 11, o próprio Paulo. Aí vocês falam que o Novo Testamento não é contra Israel. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aí o verso 11 de Romanos 11. Logo pergunto, porventura tropeçaram de modo que caíssem? Tipo, tropeçou, já era, passou a oportunidade de Israel, agora o reino é só para outro povo? Não, de maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, veio a salvação aos estrangeiros, para os incitar à emulação. Ora, se o tropeço deles é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, vai haver uma época que o Israel vai voltar. Mas é a vós gentios que falo. E porquanto sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os da minha raça e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? O que ele quer dizer aqui, admissão? A admissão de Israel é o período que vai haver uma conversão em massa de israelitas. E por que se não a vida dentre os mortos? Porque esse daí é o sinal da vinda de Jesus. Lembra que os discípulos perguntaram, qual será o sinal da sua vinda? Ele faz a parábola da figueira. Quando Israel dá frutos novamente, ele estará próximo às portas. E quando ele estiver próximo às portas, o que vai acontecer? A ressurreição dos justos. Correto? Continuação. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados,
E tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. O que a gente mais vê hoje é os estrangeiros falando mal dos judeus, né? Que os judeus isso, que os judeus aquilo, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade eles foram quebrados, e tu, pela tua fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são os israelitas, não te poupará a ti. Ou seja, esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo é mentira. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. Ou seja, não tem essa que você, pela sua crença, não. Vai depender da forma que você anda. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Que mistério é esse? Para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Ou seja, os discípulos eram israelitas, né? Mas a maior parte do seu povo foi endurecido. Esse até indica que é um fim. Vai ter um fim do término do endurecimento de Israel. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, num período em que o máximo que deu, né? Porque vai ter muita descrença ainda para o futuro, dos gentios, o máximo que deu, Israel vai voltar a despertar. Tá? Alguns profetas do Antigo Testamento tinham predito a testemunha de Deus se espalhando por entre os gentios, visto que o arrependimento final de Israel acompanharia o fim. Deus havia retardado o arrependimento final de Israel até que o total remanescente dos estrangeiros pudesse ser recolhido. Tá? Até isso.